Olá, mamães! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês o relato do meu parto via SUS, tá? Então, antes de eu começar, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, sem mais delongas, bora lá. Deixa eu contar uma coisinha breve a respeito da minha gestação. Quando eu fechei 6 meses de gestação, a gente descobriu a diabetes gestacional. Então, eu fui transferida do posto de saúde para fazer o acompanhamento via hospital, que eles consideram como gravidez de alto risco. Quando eu cheguei lá, fui fazer toda aquela montoeira de exame que a gente tem que fazer de novo, né? Aí aquele teste da glicose. Deu 200 e caquerada. Eu não me recordo 200 e quanto, mas deu 200 e caquerada. Na hora, a médica já olhou e já disse assim, tu vai ter que internar porque a gente vai ter que regularizar essa tua insulina, a tua glicose, né? Então, eu fiquei 4 dias internada nesse hospital para poder fazer um acompanhamento, né, dessa glicose que estava alterada e fazer uma escala correta do uso da insulina e mais a metformina que a médica me deu, que é o Grifage, como algumas pessoas conhecem. Pensa na pessoa que estava muito bem obrigada na gestação, eu estava controlando a alimentação, estava controlando tudo. Só que é uma coisa que eu digo, o nosso psicológico altera muita coisa. Então, muitas das vezes a gente tem uma alimentação regrada, só que o nosso psicológico ele fica tão enlouquecido que ele altera boa parte da nossa glicose. Claro que isso acaba acontecendo porque o nosso pâncreas, ele acaba tipo assim, ele já tem o nosso organismo por causa da criança, ele acaba tendo que trabalhar muito mais. E o meu pâncreas não deu conta, ele deu piti, eu digo que ele deu piti. Então, assim, eu fiquei 4 dias internada para organizar essa parte da insulina e depois eu vim para casa. Então, a partir disso, eu tive todo o acompanhamento pelo hospital. Então, por exemplo, eu não pude escolher, eu quero ganhar lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que lá eles têm vamos dizer assim, que as pessoas que eu já ouvi que ganharam lá falaram que o atendimento foi muito bom. E eu não queria ganhar no hospital onde eu ganhei, porque de fato é um açougue, né? A verdade seja dita. Então, assim, a médica, quando chegou nas 36 semanas, ela disse assim para mim, bom, não, 36 minto, 37 semanas ela disse assim para mim, semana que vem tu vem pro hospital, vem com toda a tua documentação, que tu vai internar, que a gente vai fazer a indução do parto. Por quê? Tem mulheres que têm a diabetes gestacional, mas não utilizam a insulina. Então, elas conseguem ir até 39 semanas. No caso meu, que eu utilizei a insulina, eles interrompem com 38 semanas. Então, assim, quando chegou nas 38 semanas, ela pegou e disse assim pra mim, na 37 semanas ela disse, semana que vem tu volta e já faz a tua internação. O que aconteceu? Passei uma semana mega nervosa, né? Nervosa no sentido de que, tipo assim, eu sabia que o meu bebê ele não ia pedir para nascer antes do tempo, porque não era o tempo dele nascer ainda. Então, durante o vídeo, eu vou colocar algumas fotinhos para vocês da minha empolgação de ganhar o bebê. Então, vocês pensam assim, a minha noite eu consegui dormir normal, né? Foi numa quinta-feira que eu tinha que ir pro hospital, então de quarta para quinta eu dormi muito bem, obrigada. Não tinha aquela coisa de ansiedade. Muito pelo contrário, eu passei das 34 semanas, eu já vinha fazendo a bola de pilates para poder ajudar a soltar, né, os ossos, para ver se a gente conseguia fazer um parto normal. Eu queria ganhar de parto normal. Eu comi, a partir de 36 semanas, eu comecei a comer as tâmaras, mas as tâmaras, ela só é indicada para mulheres que não têm diabetes gestacional ou quando tu tem a diabetes gestacional, tu tem que estar equilibrada, mas ela é a partir de 36 semanas que é para ajudar a dilatar pra gente conseguir um parto normal. Tá? Então, assim, não sai comendo nada assim por conta. Conversa com a tua médica, a obstetra, e questiona ela se tu pode comer a tâmaras a partir de 36 semanas. Antes disso, não pode. E aí eu comecei a tâmara, comecei com a bola de pilates e fui na quinta-feira lá pro hospital. Cheguei lá, dei entrada nos papéis, aquela coisa toda, a médica veio, fez um exame de toque. No exame de toque ela viu que estava 100% fechado,
fez uma ecografia, viu que o bebê já estava posicionado, não estava encaixado, mas ele estava posicionado já. E a partir disso começou. Aí eu fui para uma salinha, né? E lá eles colocaram a medicação, o comprimido. Só que eu levei o meu plano de parto. Inclusive eu vou deixar um link aqui, se vocês quiserem baixar o plano de parto para vocês fazerem o parto de vocês também. Quando eu levei meu plano de parto, a médica deu uma olhada assim, ela disse assim, porque o que acontece? Quando tu vai fazer a indução, tem o remédio que coloca lá embaixo, tem a sondinha que coloca lá embaixo, tem a medicação que coloca na veia, que também é para gerar contração. E eu disse que eu não queria essa medicação na veia e aquela sondinha na Xeroline, né? Tem gente que chama de Xeroline. Na pepeca, eu chamo de pepeca. E eu peguei e disse que eu só aceitava o comprimido. Gabi, por quê? Bom, porque eu conheço o meu corpo e eu sei que se eu tivesse aceitado a indução como o hospital faz, provavelmente hoje eu não teria o meu filho. Vocês vão entender mais pro final do vídeo. Então começou, né? Colocaram a primeira medicação e tu tem que ficar deitadinha. Fica 100% deitada, tu não pode te movimentar, principalmente a parte do tronco, nós não podemos levantar para o remédio começar a fazer efeito. Então assim, eram umas 2:30 da tarde, começou as minhas contrações. E ele começou. Para mim, a sensação era como se eu tivesse um cabo de guerra. Alguém puxando aqui e alguém puxando aqui. Assim, fazendo aquelas puxadas assim, puxava assim, puxava de tudo quanto era jeito. A sensação que eu tinha era um cabo de guerra. Porque a dor, ela vinha de cima, ela vinha de trás, ela vinha de baixo, e era de vários lugares, né? Quem aí teve as dores do parto sabe do que eu tô falando. E se tu assistiu meus vídeos anteriores, em alguns deles eu falo que eu sou cristã. Então tu pensa, muito antes de ser cristã eu já não gostava de falar palavrão. E aquelas dores começaram a ficar mais intensas. E aí eu saí de uma sala e fui transferida para uma outra sala. Só que o pessoal da manhã, a galera que atendia de manhã, era uma galera super gente boa. A galera da tarde, então, mais gente boa ainda. Quando chegou na galera da noite, eu fiquei pensando assim, meu Deus, quem são essas pessoas? Porque assim, ó, é humanidade zero. Zero, 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 assim. Se eu pudesse te dizer assim, vai lá naquele hospital, não. O atendimento das gurias manhã e tarde, perfeito. O atendimento das gurias da noite, ninguém me distratou, mas ninguém também me induziu a fazer uma bola de pilates, a ir pro chuveiro. E tudo isso eu sabia. Só que na hora que eu tava sentindo a dor, eu não me recordava de nada dessas coisas para fazer. Então, quando eu cheguei, aí tinha uma sala de pré-parto, uma cama no canto e a outra cama onde eu fiquei. Pensa. No outro lado tinha mais 3 ou 4 camas. As gurias que chegavam lá já chegavam parindo. E chegavam naquela gritaria, socorro, me ajuda, socorro, me ajuda. E eu ficava aqui pensando assim, meu Deus, eu já tô sentindo dor pra caramba. E às vezes as pessoas me mandando WhatsApp e eu pensando assim, as pessoas vão debochando de mim e eu tô aqui urrando de dor. Urrando de dor não, né? Muda, pensa na pessoa muda. Eu tava com muita dor, muda. Porque eu não vou ficar fazendo esse fiasco que essas mulheres estão fazendo aí. E elas gritando, socorro, me ajuda aí, peguetei. Falava um monte de palavrão. Eu disse, meu Deus do céu, eu não vou falar. E eu não vou falar. E eu não vou falar esses palavrão, eu não vou falar. Eu só pensava assim, eu precisava de um paninho. Deixa eu até pegar aqui. Eu pensava assim, se eu tivesse um paninho, porque a vontade que eu tinha era de morder alguém. Essa era algo que eu precisava, não que fosse me acalmar, mas isso provavelmente iria me ajudar um pouco a não gritar. Então, assim, as pessoas, as mulheres, tudo gritando, socorro, socorro, e elas pediam socorro, me ajuda, e elas falavam um monte de coisas, e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, será que vai ficar pior a dor? Porque já tava doendo muito. E elas gritavam, só que daí assim, ó, elas chegavam, gritavam, dava 5, 10 minutos, puf, nasceu a criança. E eu pensei, pô, eu passando trabalho aqui, né? Porque eu tava sentindo a dor. E eles faziam um MAP. Aqui a gente chama de MAP. Eu sei que tem outros lugares que chamam de... como é que agora é toco... Agora esqueci o nome. Depois eu vou ver o
o nome que falam em outros lugares, mas eu conheço por MAP, tá? Eu sou técnica de enfermagem, mas eu não sou da área da maternidade. Eu acabei pesquisando coisas da maternidade em função da minha gestação, porque eu sou da pediatria, que é bem diferente, são coisas bem opostas. Então, eles ficavam fazendo MAP, né? Pensa que no MAP até então tava tudo bem com o bebê, só que eu tava com muita dor. Aí vinha o médico, fazia a dedada, né? Não dilatou. Aí teve uma mulher que veio e ela disse assim, dilatou um dedo. Aí eu pensei assim, Glória, né? Pelo amor de Deus, por favor, né? Vamos dilatar esse negócio aí que eu quero. Meu sonho era ganhar de cócoras. Mas, né? Enfim. Quando chegou, trocou o plantão pra de noite, veio um médico e veio com a dedada. Daí ele disse assim, não dilatou nenhum dedo. Só que já tinham colocado mais comprimidos. E eu pensei assim, meu Deus, eu tô aqui urrando de dor, eu tô sentindo muita dor e não dilatou nenhum dedo. Claro que o dedo de um homem, tipo assim, o dedo do homem pro dedo da mulher é diferente, né? É mais grosso, não adianta. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, não dilatou nada, o que eu vou fazer? E ali eu me vi em desespero, eu comecei a chorar. Eu disse, doutor, só um pouquinho, eu tô sentindo muita dor. Eu não vou gritar, mas eu estou sentindo muita dor. E aí ele pegou e disse assim, eu vou te receitar. Ele me receitou 2 remédios via venosa. E aquilo ali deu uma aliviada naquele momento. Tipo, uns 30, 40 minutos deu uma aliviada. Depois a dor começou. Parece assim que dá uma aliviada, acho que é só pra tu respirar. E depois voltou com tudo. E aí o que aconteceu? A minha pressão começou a subir. E o natural da minha pressão sempre foi 9/6. Durante a gestação ela subiu a 12/8, 13/8, 14/9 e ali ela foi subindo. Então quando chegou lá na minha indução, eu nem sei dizer para vocês assim exatamente a quanto que foi a minha pressão, porque daí eu já nem perguntava mais. Eu já tava no meu nervosismo, em época de pandemia não podia ter acompanhante, então toda aquela função eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E as mulheres chegavam, gritavam, e daqui a pouquinho dava 5, 10 minutos, elas ganhavam. E eu tava ali urrando de dor. Lá pelas tantas, eu com a barriga, né, desse tamanho. Depois eu vou ver umas fotinhas que eu vou colocar pra vocês verem. Eu sou assim, mas quando eu engravidei, eu tomava vitamina pra engordar, e eu tinha 68 quilos. Quando eu engravidei, eu fui a 85 quilos. Então vocês pensam, eu fiquei bem grande. Né? Agora eu tenho míseros 51 quilos. Então, assim, eu tava lá, uma baita de uma barrigona, urrando de dor. A minha vizinha que tava comigo já tinha tido 2 ou 3 gestações. Eu não sei se era o 3º ou 4º parto que ela tava. Mas, assim, a minha vizinha tava sentindo muita dor, mas ela também não tava gritando. Ela tava aguentando no osso. Eu acho que ela se encorajou de me ver ali, repreendendo a dor. E eu acho que ela se encorajou, tem um bicho aqui. Eu acho que ela se encorajou de me ver não gritar, que ela simplesmente ficou na dela. Ela não gritou também. E aí vocês pensam, meu Deus. E eu fiquei pensando assim, desse cara. E aí quando o médico veio e olhou e viu que, né? Deu a dedada lá e viu que não tinha nem o dedo dele. Eu fiquei pensando assim, agora lascou. O que eu vou fazer? E foi. Passei a noite inteira com aquela dor. E aí quando chegou 6 e pouca da manhã, veio uma outra médica, me avaliou. E eu vi que ela me deu uma olhada, assim, sabe? Só que eu tava com tanta dor que eu não conseguia raciocinar. Eu não conseguia ver que tinha algo de errado. Porque até eu tive um sangramento durante essa indução. Só que eu não conseguia mais olhar e o bebê já tava aqui em cima já. A minha barriga que já tava baixa, vocês sabem, né? Que a barriga da gente, ela baixa conforme a gente vai chegando no final da gestação. E de baixa, ele já tava subindo. Isso 20/7 da manhã. A médica chegou lá, deu uma olhada. E eles fazendo o exame de urina pra ver a parte da pré-eclâmpsia, né? E no exame de urina sempre dava negativo. Então eles foram controlando. E faziam o MAP o tempo todo, fazendo o MAP e verificando a pressão. Quando chegou às 7 horas, trocou o plantão e a moça da manhã pegou e disse assim, vai ali pro chuveiro, né, até pra tu relaxar um pouquinho. E aí eu fui pro chuveiro, assim, e a impressão que eu tinha era que ia cair tudo. A impressão que eu tinha, assim, meu Deus do céu, tava pesado.
E quando eu consegui me sentar, eles tinham um banquinho lá pra eu me sentar e botar aquela água correndo no lombo, assim, como a gente chama aqui. Gente, aquilo não alivia a dor, mas ao mesmo tempo faz assim com que tu consiga dar uma relaxada, de tentar sair um pouco daquela dor que tu sente, porque a dor era demais, e aí tu fica naquele processo de dor e tu cansa por causa da dor, tu não consegue raciocinar mais. E aí a moça da manhã pegou e disse assim, tu tem toalha aí? Eu disse, não tenho, porque até então não dava para deixar nada lá, por causa da pandemia não dava para tu deixar roupa, não dava para deixar nada, então eu não tinha, eu só tinha uma bolsinha de nada comigo com o telefone e deu, acabou. E aí ela disse, pegou, conseguiu um lençol lá, eu me sequei com o lençol, voltei pra cama. No que eu voltei pra cama, eles chegaram pra mim assim, tu comeu alguma coisa? Eu disse assim, não, eu só tomei água. Passei a noite inteira à base de água, não comi, não tomei, né? E aí a mulher pegou e disse assim pra mim, tem algum acompanhante aí contigo? Aí eu disse, não, tá todo mundo em casa. Então tu chama, que tu vai fazer uma cesárea de emergência. E é pra ontem. Aí eu pensei, pronto, lascou. Porque eu já tava sentindo que o bebê já tinha subido. Só que eu não conseguia raciocinar. Simplesmente isso. E aí foi onde eu mandei mensagem pra minha irmã. Eu disse assim, mana, tu vem, que eles vão fazer cesárea. E aí deu tempo assim de eu mandar mensagem pra Amanda, era acho que umas 10:08. Eu não sei que hora que a minha irmã chegou. E eu já tinha tomado aquele banho. Eu acho que a menina já tava sabendo que ia me encaminhar pra cesárea. Então pra eu poder dar uma relaxada também. E aí fui caminhando tudo, cheia de dor. Aí a médica me explicou o que ia acontecer, no sentido, a gente vai fazer a anestesia, a gente vai fazer uma ecografia, o teu bebê entrou em sofrimento, então a gente vai fazer uma cesárea de emergência, porque tu não está dilatando. A mulher veio, conversou comigo, tudo bonitinho. E eu disse, tá, beleza. E aí eu disse assim pra ela, assim, mas se me der uma contração na hora que a mulher tá fazendo anestesia, porque o meu medo é a baita daquela agulha, né? Vocês já viram que a agulha é enorme, né? E ela disse assim, não te preocupa que eu vou estar aqui. Aí ela ficou na minha frente, né? E meio que me deu um abraço, assim, vamos dizer assim. Me posicionou bem. E veio o anestesista e fez a anestesia. E aí nisso começou a minha tortura. Porque tu pensa, acho que a única vez que eu recebi anestesia na minha vida foi quando eu arranquei o dente. Eu nunca recebi anestesia na vida, né? Então, assim, eu via o pessoal, os médicos fazer procedimentos e tudo mais, mas eu recebi anestesia nunca. E aí ela me fez aquela anestesia, me colocou naquela maca, aí veio, colocou a sonda vesical de demora, que é pra fazer xixi, porque em função da anestesia tu tem que ficar imóvel, até porque tu não tem como se movimentar, mas após o parto, tu tem que continuar imóvel, tu não pode se movimentar para que não haja problemas após. Então vocês imaginam, tô eu lá deitada, a enfermeira foi, colocou a sonda vesical de demora e eu fiquei lá esperando. E aí colocaram aquele pano azul na minha frente, assim, né? Fica nessa altura aqui, assim, mais ou menos. As mãos assim, presa. Eu pensei, meu Deus do céu, eu tô anestesiada, não vai dar pra me movimentar, não tinha. A única coisa que eu conseguia fazer era isso aqui com as mãos, ó. Eu fazia isso com as mãos. O meu medo daquela sensação, pra mim, foi a sensação, uma das piores sensações da vida. Talvez, se tu fez cesárea, tu vai dizer pra mim, não, nem foi isso. Pra mim, foi uma sensação horrível. Eu senti falta de ar, eu senti angústia, eu senti um misto de sensações. É que nem eu digo assim, ó. O pessoal fala, foi parto normal? Eu disse, não, foi um parto anormal, totalmente anormal. Não foi uma cesárea, foi uma cesárea de emergência, mas foi um parto anormal. Se tu disser pra mim assim, Gabi, vamos ter outro filho, nem a pau. Não quero. Eu não quero saber de outro filho. Eu quero adotar, eu quero que tu venha e dê o teu filho pra mim, mas eu gerar e eu parir de novo, nem a pau. Não quero. Foi traumatizante pra mim. E aí, fiquei lá com as mãozinhas, né? E eu lembro que o meu pé, vou botar meu pé. Meu pé, eu fazia isso aqui no meu pé, ó. Eu conseguia fazer esse movimento. Eu acho que a médica até, eu não sei se ela olhava pro meu pé ou se ela, não sei, mas eu sentia direitinho fazer isso com o pé. Porque eu tava muito angustiada com a sensação de que eu sentia direitinho. Eu senti quando eles fizeram quando eles pegaram o bisturi e fizeram o primeiro corte.
eu senti o segundo corte e eu senti todos os cortes. Ah, mas é interno. Eu senti. Talvez o sentimento, a sensação era na parte da pele, porque justamente tu tem que passar. Então, talvez tu vai dizer assim pra mim assim, ah, como assim tu sentiu? Talvez a sensibilidade, tipo assim, a pele tá aqui, e aí eu sentia direitinho quando passava, assim. Claro que dor eu não senti, mas assim, eu acho que a minha cabeça, a minha mente estava tão focada naquele acontecimento que eu sentia quando ela passava o bisturi, assim. Claro que a dor em si eu não senti, mas dava para sentir, assim, a movimentação, sabe, o movimento que ela fazia. E aí, quando eles terminaram de fazer os cortes, o bebê tava bem aqui em cima. E eu ali apavorada, eu só olhava pra minha irmã e a minha irmã orando, eu orando aqui em espírito, e a gente só se olhava e apavorada. E aí do nada eu senti quando a médica começou a apertar assim, sabe? Começou a apertar pra que a criança descesse, né? E aí deu pra sentir direitinho assim, ele passando pelo orifício, né? E aí quando ele saiu, eu olhei pra minha irmã e disse assim, ele nasceu, né? Eu não sei se eu falei ou se eu só pensei, mas assim, eu senti quando ele saiu e eu ouvi aquele silêncio. E aí eu peguei e disse assim, cara, ele não tá chorando. E aí foi onde deu mais desespero ainda e a minha irmã começou a orar mais ainda também. E aí eu só ouvi a mulher perguntando qual é o nome dele. Eu peguei e falei, isso é Josué? E aí ela começou, Josué? Josué? Sonda 6. Aí pegou a sonda 6, que é aquelas sondas umas esticadinhas para poder fazer aspiração nele. Que em função de toda essa indução do parto, ele acabou fazendo cocô, que é o mecônio, como todo mundo chama, e ele acabou ingerindo esse cocô. E quando ele nasceu, ele já nasceu em parada. Então isso quer dizer assim, eu não sei se o tempo, né? Eu não sei por quanto tempo ele tinha parado já no útero. Eu não sei se naquela hora, quando me chamaram para cesárea, disseram assim, ah, chama alguém, se ele já tinha parado, se os batimentos dele ainda estavam poucos, porque eu já não conseguia mais sentir os movimentos dele, porque eu também já estava com muita dor, eu já não conseguia focar no bebê, né? Mas eu já tinha visto que os movimentos dele já tinham diminuído bastante. Mas em função da dor, eu não foquei nos movimentos do bebê, eu acabei focando na dor, foquei no lugar errado. E aí a médica pegou e disse, aspirou, né? Dava pra ouvir a parte da sucção. E ela dizia, Josué, e aí dava pra ouvir o movimento deles fazendo a massagem cardíaca. Eles pegam os bebês assim e fazem assim, ó. Só com os dois dedão assim eles fazem. O corpo é pequenininho, é tudo, né? E aí dava pra ouvir. Ai, Gabi, como assim? Se tu já trabalhou com isso, tu trabalha com isso, tu sabe que a gente tem uma sensibilidade maior, né? Porque lá no hospital onde eu trabalhei, a gente já teve que reanimar bebê. Não digo recém-nascido assim do ato, porque eu não trabalhei na parte da maternidade, mas na pediatria a gente já teve bebês pequenos que, digamos, nasceu e foi e depois acabou voltando e a gente tinha que reanimar, entendeu? Então, assim, a gente sabe o que tá acontecendo ali. E ali eu ouvi ela aspirando, eu ouvi ela fazendo a massagem e eu ouvia ela falando, Josué, Josué, e nada, até que do nada ele pegou e deu o primeiro chorinho. Quando ele deu aquele primeiro chorinho, eu desabei a chorar, né? Eu pensei assim, meu Deus, graças a Deus conseguiram reverter. E aí o que aconteceu? Reverteram a situação, pegaram ele, levaram lá para uma outra salinha, limparam, fizeram o que tinha que fazer, fizeram a medição. E eu até ouvi a mulher falando assim, 48 centímetros. Eu, cara, na ecografia já tava com 50. Na ecografia. E eu fiz a ecografia com 36 semanas. Eu vou mostrar pra vocês depois a foto eu fazendo exercício, de barrigão e fazendo exercício. E eu disse, tá faltando criança aí, porque na ecografia deu 50 centímetros de criança e quase 4 quilos. Aí eu disse, Aí a mulher falou, eu só vi ela falando 48 centímetros, 3 quilos e 70. Eu, meu Deus, eu digo, trocar a criança? Porque não é possível. Eu sei que não trocaram a criança porque ele é o meu xerox quando a gente era bebê. Mas eu fiquei pensando assim, cara, como é que a ecografia enganou bonito? Porque eu pensei que ia dar um baita de um bebezão. A médica também achou que ia dar um bebê bem grande, porque tava mostrando um bebê grande na ecografia. E aí tá. Aí foi, passou assim, eu me acalmei, né? Porque daí já tinham conseguido reanimar ele. E lá pelas tantas chamaram a minha irmã e disse, tu pode vir. Aí a minha irmã foi lá na outra salinha. E aí a minha irmã conversou com ele. Disse, bebê, chora, porque ele não tinha chorado ainda. E aí ele começou a chorar.
Vou ver se eu consigo botar uma partezinha do vídeo pra vocês verem. E aí ele chorou pra minha irmã. Então tu pensa assim, eu só ouvindo, né? E aí eu senti direitinho o cheiro deles fazendo a parte de costurar e suturar, todas aquelas situações, né? E aí do nada a enfermeira veio com ele com a touquinha a touquinha eles colocam sempre no nascimento para eles não perder a temperatura, e enroladinho naquele paninho azul do hospital. E aí virado em bochecha, assim, branquinho, 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 virado em bochecha. O zoinho dele, assim, como é que eu vou te falar, assim, era virado em bochecha também, porque assim, ó, era muito bem inchadinho, assim. Mas eu olhei assim, eu disse, meu Deus, tipo, eu tenho um filho. E quando ela aproximou ele, aquela foto que todo mundo tem, tipo, que quando nasce e coloca a criança assim, tira a foto de cima, assim, eu não tenho aquela foto. Porque a minha irmã, no meio da correria, o telefone dela não tinha câmera boa, o meu telefone estava guardado lá numa outra bolsa, e não deu nem tempo de... Então, assim, às vezes eu penso assim, ó, poxa, aquela foto que é de praxe, né? Não tem, sabe? Não tem, simplesmente não tem. E eu fiquei pensando assim, oh, poxa vida, cara, não tem a foto, né? Mas enfim, né? Eu tenho pelo menos o bebê. E aí ela chegou assim com ele, e eu olhei aquele rostinho assim, e ele olhou pra mim, sabe? Eu disse assim, olha, ele sabe. Eu dei oi pra ele assim, e ele ficou paradinho, me olhando com aquela bochecha assim, coisa mais gostosa. E eu fiquei, e ali eu chorei, sabe? Ali eu fiquei pensando assim, meu Deus, como Deus é bom, sabe? Porque eu passei por um susto, eu passei por um medo, eu passei por um turbilhão de sensações, e de repente estava ali o meu presente, sabe? Meu pacote de amor, como um monte de gente fala, né? E aí ela veio com ele ali, saiu com ele e voltou com a minha irmã lá para outra salinha. Minha irmã pôde ficar lá. Depois eu não vi mais a minha irmã. E aí ele foi, aí a mulher me explicou, ela disse, não, agora ele vai ficar aqui um pouquinho, porque a gente vai medir, a gente vai dar a primeira vitamina, e a gente vai fazer todos os procedimentos e a gente já leva ele pra ti. Eu disse, tá, tudo bem, foram, costuraram, tudo. E eu retornei pra outra sala, que, né, é a primeira sala que quando eu entrei, eu retornei pra aquela sala, e aí ali foi onde elas me entregaram ele já enroladinho numa roupinha, e colocaram ele ali pra gente começar a induzir a amamentação. Então, assim, se eu for pegar pela minha experiência de parto, eu vou te dizer assim, ó, que eu nunca mais eu quero ter um filho, né? E te digo que a minha gravidez em si também não foi algo fácil. Eu, particularmente, não quero ter uma nova gestação, piorou um novo parto, né? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. E o que eu digo assim, tem um vídeo que eu fiz, já foi ao ar já, sobre a doula. E eu te digo assim, se tu tens a oportunidade de contratar um profissional para te ajudar nesse momento, contrate. Porque eu acho assim, ó, que se eu tivesse uma doula naquele dia, que nem eu falei pra mulher, pra enfermeira, né? Sabe que vocês fazem o carimbo da placenta? Aí ela me olhou assim, pô, não sabia do plano de parto, perguntei do carimbo da placenta, ninguém sabia. Aí eu fiquei pensando, gente, isso aqui é uma maternidade ou é o quê? Porque a pessoa não sabia o que era um carimbo de placenta. Que é algo que já é comum. Tem cursos para isso, sabe? Eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus do céu, nem isso a pessoa sabe. E aí a mulher pegou e disse assim, o que é isso? Eu disse, vocês vão pegar a placenta e vão fazer um carimbo dela, tipo, retira e faz. Eu não sei como é que procede, porque eu não trabalho com isso, mas eu sei que dá para fazer. Aí ela pegou e disse, eu vou me informar. Eu pensei assim, vai se informar, tudo bem, vai se informar, mas eu vou ficar sem o carimbo da placenta do meu bebê, porque ela não sabe nem o que é, como é que funciona, como é que não funciona. Tem curso disso também, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo, tá? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, não sabe, o que esse pessoal sabe? Porque eu não vou te dizer assim, eu sei tudo sobre maternidade, porque eu não sei muita coisa sobre maternidade. Eu sei conforme eu fui pesquisando porque eu estava gestante. Não é minha área de atuação. A minha área de atuação é pediatria. E eu, né, tenho lá os pacientes mais voltados para determinar com gastro, com gastro, né? Com gastro, mas com tráqueo. Mas assim, é outra coisa. E aí quando tu chega ali na maternidade, tu fica pensando assim, ó, poxa vida, tem determinadas coisas que eles deveriam de saber. E aí, na parte do pós-cesárea,
eu vou te dizer assim, ó, se tu tem programado já uma cesárea ou tu sabe que existe uma possibilidade de tu vir a fazer uma cesariana, quando tu fizer a tua cesárea, não, eu vou virar assim, ó, vamos supor que tu tá deitado, tá? Tu está deitado e eles vão dizer pra ti, ó, não te levanta, não faça isso aqui, ó, se tu fizer esse movimento aqui com a cabeça, tu pode gerar uma dor de cabeça horrível pra ti. Eu já vi relatos de mulheres falando que ficaram com dores de cabeça, assim, de porreta, assim, sabe? Pós cesariana. Então, assim, fica na posição assim, ó, reto, como eles mandam. O máximo que tu pode fazer, tem uma foto, eu vou botar a foto depois, eu fiz assim com o braço assim, ó, e fiquei com o braço assim, e foi o máximo que eu elevei da minha cabeça, para justamente não correr o risco de ter uma dor, uma enxaqueca, né, como chamo, e isso acaba elevando muito a pressão da gente. O meu bebê, com quase 4 meses, eu me obriguei a ir no clínico depois, porque a minha pressão ficou elevada. Eu fiquei depois com sobrecarga no átrio esquerdo, se eu não me engano. Eu tenho um eletro ali. Então, assim, são coisas que acontecem no pós-cesárea, que num parto normal, a possibilidade disso acontecer é, digamos, 10% e na cesárea 90%. Então, assim, se tu tens a oportunidade de fazer um parto normal, não hesita de fazer um parto normal, né? Porque a recomendação é... Eu vou fazer um vídeo depois a respeito do parto cesariana e as coisas que ele pode vir a te causar, se, no caso, os prós, né? Os prós e os contras, né? Tem muito mais contras do que prós no parto cesariana. Mas, assim, eu tive o meu filho por cesariana, como eu digo assim, ó, foi um parto anormal, a cesariana via SUS, né? E justamente assim, ó, foi uma cesárea de emergência, porque a indução deu errado, causou que ele fez cocô, causou sofrimento fetal, a minha pressão elevou, eu já tinha diabetes gestacional, então nada estava facilitando para ter o parto normal, tá? Então, assim, pesquisem bastante antes de... Se tu puder pesquisar o local onde tu vai ter o teu parto, se tu puder escolher o local de parto, tenta fazer essa escolha. Tenta fazer isso porque é importante até pra gente ter uma segurança também. Porque onde eu ganhei é considerado um açougue ali.